relação entre filosofia e educação? É possível educar sem o exercício do filosofar? Quais são os perigos de uma educação sem a reflexão filosófica? Como podemos avaliar o sucesso de um modelo educacional? Quer acompanhar a discussão acerca destas e outras questões? Fique comigo aí até o final desse vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. E hoje, para tratar dessas questões, eu convidei o professor Elis, ele que é professor da SEDUC de Goiás, tem graduação em filosofia e mestrado em educação pela Universidade Federal de Goiás. Elis, seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigado, João, professor João, muito obrigado pelo convite. E é um prazer participar aqui do seu canal. Eu sou um seu assíduo ouvinte e assisto sempre os vídeos, sempre com debates muito interessantes da filosofia e o seu entrelaçamento com os temas atuais. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Elis, por ter aceitado o convite e por ser um inscrito engajado aqui no nosso canal. E antes de iniciarmos a nossa discussão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para sempre estar recebendo notificações, porque semanalmente estou colocando novidades aqui neste canal. Portanto, já deixa o seu like neste vídeo, comentário e compartilhe. Como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Elis, para começarmos a nossa conversa, veja bem, vamos começar aí pelos seus campos de formação, as suas áreas de formação. Você tem graduação em filosofia, tem mestrado em educação. Como é que a gente pode relacionar filosofia com educação? Qual é a importância da filosofia na educação? Como eu disse no início, é possível educar sem fazer o exercício do filosofar? Bom, professor João, é um tema muito interessante nesse debate sobre a educação. Nós estamos falando de duas realidades que depois elas se confundem, elas acabam se entrelaçando de tal maneira que elas se tornam uma coisa só. Porque é impossível nós pensarmos numa concepção de educação sem uma concepção filosófica que a fundamente. Porque nós estamos educando o ser humano, o homem. Então, a filosofia, em primeiro lugar, ela traz com clareza para nós qual é o ponto de partida, qual a concepção de ser humano que nós temos. Então, isso é muito importante. E cada conceito de educação, cada concepção de educação, ela traz consigo uma concepção de ser humano. Então, falar de educação, nós estamos falando também de filosofia. Não é impossível falar de educação sem filosofia, porque senão seria apenas uma instrução. Por quê? O educar, ele traz consigo o conceito de não apenas trazer conteúdos, mas no sentido de transformar o ser humano, de formar, de trazer algo diferente para ele. Então, é totalmente impossível separar um conceito de educação e a filosofia. Nesse contexto, Elis, eu me lembro, me veio aqui à mente, o livro do professor Antônio Francisco Lopes, professor da Universidade Estadual do Piauí, um livro dele de Filosofia da Educação. Ele mostra que a filosofia, ou seja, ele mostra que existe uma
uma inseparabilidade entre filosofia e educação? E por que que ambas são inseparáveis? O interessante é que ele vai mostrar onde é que está essa inseparabilidade entre a educação e a filosofia. E ele vai mostrar que ambas são inseparáveis porque o filosofar, em si mesmo, ele é um ato educativo, né? Como você colocou. Não é apenas instrutivo, mas ele é um ato educativo. E por que que ele é um ato educativo? Que ele visa desenvolver o ser humano, né? Desenvolver o ser humano nas suas dimensões, no campo da reflexão, né? O filosofar, tanto o filosofar como o educar, tem como tarefa preparar o ser humano para a compreensão da realidade, né? Para compreender a si mesmo, compreender o outro. Eu achei muito interessante essa inseparabilidade que ele coloca, né? E ele ainda coloca mais. A educação, tanto a educação, o processo do educar, quanto o processo do filosofar, eles estão ali na base da constituição do homem enquanto ser social, né? Enquanto ser social, enquanto ser político, enquanto ser moral, enquanto ser que faz história. Esse homem, esse modelo de homem, esse tipo de homem, o homem histórico, o homem que faz política, ele assim o torna por meio da educação e por meio do processo do filosofar, né? Porque na base da cultura, na base da política, na base da moral, né, da história, está ali uma concepção filosófica. Ou seja, está um fundamento que a filosofia visa esse alcance. Ou seja, por meio da reflexão filosófica, se pode chegar aos fundamentos da cultura, da política, da ética, e a partir daí pensar no modelo de ser humano, né? Como desenvolver o ser humano. E interessante também, um outro ponto, que eu quero voltar a bola para te comentar, que ele vai falar o seguinte: aí é necessário surgir o professor reflexivo, o professor que faz uso da reflexão. E o professor que faz uso da reflexão para tornar a educação dialética, né? Para promover o exercício da dialeticidade entre a educação, né? Ou seja, a dialeticidade da educação. Aí ele vai mostrar, entendendo a dialética lá, mais aos moldes hegelianos, né? A ideia de tese, antitese e a síntese. Aí ele vai dizer, a tese nós temos os conteúdos, o modo de avaliar, o aluno que tínhamos até então. A antítese é o hoje, a necessidade do novo. E nós estamos no tempo em que precisa-se, todo educador consciente sabe disso, que precisamos nos reinventar enquanto educadores. A educação precisa, ou seja, a sociedade passa por mudanças e a educação precisa acompanhar essas mudanças. Então, esse novo, que é o hoje, seria a antítese, né? E a síntese é o que vem depois, né? É o amanhã. O que vai surgir desse confronto, né? Do passado com a necessidade de mudança, né? O que podemos esperar daí? Ou seja, nesse âmbito da educação, onde os avanços da tecnologia, o que podemos esperar disso e qual é a importância da filosofia nesse contexto? Bom, professor, você tocou num assunto baseado nessa importante obra sobre a questão do professor reflexivo. E aí nós temos um tema muito importante que nós estamos debatendo atualmente, de suspensão de aulas presenciais. Mais do que nunca, nós temos a necessidade desse professor reflexivo. Por quê? Hoje, ressalta-se a importância do professor no sentido de que somente ele consegue trabalhar a questão das competências e habilidades. Ou seja, o conteúdo ele está acessível a nós. Hoje, qualquer pessoa tendo acesso à internet, ele tem milhares e milhares de obras, vídeo, enfim. O conteúdo ele está ao nosso alcance. Porém, essa função de trabalhar competências, ou seja, competência é o quê? É o saber fazer. Isso somente o professor reflexivo é capaz de ter esse papel de mediador. Então, quando você fala sobre essa questão
do professor reflexivo, da necessidade de nos reinventarmos, na realidade, é fazermos aquilo que os grandes mestres faziam. Por exemplo, os filósofos gregos, por exemplo, Sócrates, não é que Sócrates, para poder dar uma boa aula, passar os ensinamentos dele para os seus discípulos, ele não precisava ficar dando pirueta, saltar de cima de uma colina para fazer graça para os alunos. Não, não é isso. Mas a questão é que ele era capaz de problematizar o conteúdo, de problematizar as questões que envolvem o seu aluno, envolve a sociedade atual. Então, mais do que nunca, é isso que você falou, essa questão da dialeticidade. Essa necessidade de você pegar aquilo que já passou, que é todo o arcabouço científico, né, que nós temos aí, que está na nossa mão, e nós não precisamos inventar a roda duas vezes, mas o que nós precisamos? Nós precisamos pegar esse conteúdo, problematizá-lo e fazer sentido para os dias atuais. Então, por exemplo, os meus alunos, né, na escola a qual sou diretor, os alunos ficam procurando, olha, professor, eu tenho acesso ao conteúdo, mas eu não estou entendendo. Por quê? Porque é onde entra o papel do professor reflexivo. O que é o professor reflexivo? Não é simplesmente aquele que vai fazer piruetas aí e arrumar meio mundo de parafernália tecnológica. Podemos usar tudo isso? Sim. São metodologias, mas o mais importante é o quê? É essa capacidade reflexiva de você problematizar. Isso é muito importante. Outro dia, uma professora lá de biologia, achei tão interessante que numa pequena aula sobre vírus, ela problematizou tantos assuntos atuais que eu fiquei encantado. Então, esse é o papel do professor reflexivo, que ele utiliza todos os meios, né? Sócrates, Aristóteles, eles usavam as tecnologias que eles tinham, né? Desde lá um papiro, ou, né, eles usavam as tecnologias que eles tinham à disposição, porque tecnologia é tudo aquilo que nós temos para fazer algo. Então, agora, o essencial não mudou, que é problematizar. Isso não mudou. Sim, essa problematização e que se dá no exercício da reflexão que vai levar o aluno a compreender o que ele estuda, né? E mostrar que aquilo que ele está vendo, que está diante dele, tem sentido na sua vida, né? E é onde entra a importância da filosofia, né? É onde a gente volta na questão inicial que eu coloquei, né? É possível educar sem filosofar, né? Ou seja, nós temos que entender que o processo do filosofar não é exclusivo de um grupo de pessoas que estudaram filosofia, é do humano, né? Como dizia Aristóteles, né? Todo ser humano naturalmente deseja o saber. Em alguma medida, todo ser humano é filósofo e tem essa tendência para o saber. Agora, nem todo mundo usa, né? Acaba sufocando esse exercício filosófico. Aí podemos falar, e quais são os perigos, então, de uma educação sem reflexão? Ou seja, não é possível fazer o processo da educação sem reflexão filosófica. E se não tem reflexão, aquele tipo de educação, entre aspas, né, ou de instrução, aquilo que existe, seria o quê? Né? Ou seja, não tem filosofia, não, desculpa, não tem reflexão. O aluno não compreende o sentido do que ele está estudando. Muitas vezes ele tem que memorizar para passar no Enem, passar no concurso público ou no vestibular. Pronto. Né? E esquece tudo. Né? Tem acesso à informação, mas não teve o conhecimento. Bom, se a educação e a filosofia são inseparáveis, e a filosofia se caracteriza como reflexão, fazer o aluno compreender e criticar no sentido de entender mesmo, problematizar, entender, o que temos então, sem a filosofia? Bom, professor, essa questão de um sistema, uma política educacional, um modelo educacional sem uma reflexão filosófica,
embasada em valores fundamentais da dignidade da pessoa humana, é uma educação muito perigosa. Por quê? Porque quando ela se torna simplesmente utilitarista, instrutiva, aparentemente a gente poderia pensar, não, mas isso não tem perigo nenhum. Tem. E nós temos exemplos terríveis na história da humanidade. Por exemplo, o sistema educacional do Terceiro Reich, do ponto de vista material, do ponto de vista científico, ele teve um sucesso muito grande. Por quê? Porque eles conseguiram uma formação em massa de pesquisadores que desenvolveram um sistema tecnológico muito grande, uma infraestrutura muito grande. Mas qual foi o problema? Por que deu muito errado? Porque ali, primeiramente, estava uma concepção totalmente distorcida do ser humano, ou seja, pensava-se uma educação para os puros, para formar uma sociedade pura, perfeita, uma sociedade que excluísse algumas, algumas categorias. Outro ponto muito perigoso. E aqui eu gostaria de citar, por exemplo, esse livro aqui da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Ela fala que o grande problema do Estado nazista foi o quê? A ausência de reflexão. Ou seja, por exemplo, um dos maiores funcionários do Terceiro Reich, né, o Eichmann, ele era um cara super competente. Ele proporcionou a logística para levar os judeus para os campos de concentração. Então, não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa instruída, que tenha uma formação técnica muito grande. E no julgamento dele, né, em Jerusalém, ele dizia o seguinte: não, eu estava apenas cumprindo ordens. Eu fiz o meu melhor, eu estava apenas cumprindo ordens. Mas isso o quê? Onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu lá atrás. E a Hannah Arendt fala, ela fala nesse livro e também nos textos que ela fala no Julgamento de Eichmann, ela fala o seguinte: o grande problema lá não é que eles eram loucos, não. Eles eram pessoas normais. Mas onde entra a banalidade do mal? Na ausência da reflexão. E aí é onde entra o quê? A ausência da filosofia. Aquelas pessoas, a Hannah Arendt fala que elas abriram mão do filosofar, do pensamento crítico. Ou seja, eu sou um mero burocrata, eu sou um mero técnico aqui, tenho que fazer o meu melhor e pronto, acabou. Não pensa nas consequências, né? E aí é onde entra aquela questão, né? O porquê, o para quê, o para onde. E aí entra a filosofia. Parece que se falta filosofia, o aluno, o ser humano, a pessoa humana que está sendo educada ali, entre aspas, parece não, fica faltando algo, né? Ela é alijada ali em uma das suas dimensões, né? Ou seja, ela aprende, é um saber técnico, mas ela não desenvolve ali outras habilidades, outras dimensões, eu sei até dizer, a sua dimensão ética, moral e política, né? E talvez esse seja o problema hoje das pessoas não compreenderem tanto de política e não gostarem de política, ter aversão pela política, né? Ter aversão por discutir problemas da sociedade, ter aversão pela sociologia, pela filosofia, pela história, é porque é um modelo de pensamento que se cria, que aí já perpassa o campo da educação, já cai no campo político e econômico, Sim, que aquilo que é importante é aquilo que é pragmático. E aquilo que é verdade. pragmático que serve para a vida material, apenas para a base material, né? E o ser humano, a filosofia dos gnósticos, o ser humano não quer apenas isso, né? E Aristóteles bate nessa tecla, Platão e outros filósofos, o ser humano precisa de mais do que a sua materialidade. Ele não se contenta apenas em trabalhar e consumir. Isso não satisfaz o ser humano. Isso Sim, não é digno, né, do ser humano. Já que você fala da Hannah Arendt, eu lembro também de um ensaio dela, onde ela fala da crise da educação, o relacionar isso com a crise da educação, com a crise da Europa.
ela fala que uma das tarefas da educação é apresentar a criança ao mundo. Claro, ela é apresentar os recém-chegados ao mundo. E para que este cuide do mundo. Para que esse cuide do mundo. E claro, ele não vai cuidar do mundo se ele não tiver uma formação integral. Integral integrada, né? Ou seja, plena. Ou seja, ele vai... Exatamente. E pior que essa educação técnica nos tempos atuais, ela está cada vez mais sendo associada ao consumo, né? Exatamente. Tanto é que o aluno se prepara para aquela profissão que vai dar mais dinheiro. Exato. Ou seja, isso é um problema, né? Ou seja, como nós falamos no início, né? A ausência da reflexão. E quando se problematiza, a gente vê que isso dá resultado. Eu lembro quando eu morava na fazenda, e meus pais, a gente plantava roça, e até na minha série, eu lembro que para nós era muito comum a gente, no mês de setembro, ir ali e colocava fogo para fazer as queimadas e tal. Não, vamos queimar aqui porque o capim vai sair bonito. E aí, na escola, né, nas aulas lá de ciências, né, o professor, ele trouxe um conhecimento científico, mostrando cientificamente os malefícios, as consequências terríveis das queimadas. E eu lembro que aquilo foi um divisor de águas, porque aí eu trouxe aquele debate lá para casa, e assim, eu lembro que a partir daquilo ali, os meus colegas também, foi algo que transformou, porque a partir daquilo ali parou de se colocar fogo, porque a gente já não concordava mais com aquilo, já é um conhecimento científico, mas que problematizou e trouxe para a nossa vida, né? Então, acho que isso é muito importante. Ao passo que, quando é uma instrução, algo apenas tecnicista, isso que você estava falando do consumismo, seria o contrário, né? Seria, vamos derrubar até no barranco do rio para produzir mais, né? Então, isso que é o grande perigo, né? Quando é um sistema educacional que não leva em conta os valores humanos, a sustentabilidade, isso pode trazer consequências sérias. Então, para fechar aqui esse nosso bate-papo, que está interessante, mas o tempo já está avançando, como podemos mensurar ou avaliar o sucesso de um modelo educacional? Bom, a partir da reflexão. Certo. Bom, professor, eu penso que observando na história e observando no tempo presente, avaliar um sistema educacional, os frutos de um sistema educacional, é ver qual é a concepção de ser humano que aquela educação traz. Educar para quê? Educar para produzir mais? Para um simples acúmulo de capital? Eu vejo que não é por aí. Isso já demonstrou dar muito errado ao longo da história. Então, uma educação verdadeira é aquela que traz os valores fundamentais da pessoa humana, com todos os seus direitos e deveres, que resgata o ser humano, que inclui as pessoas, e não que possa transformar a sociedade. É uma sociedade livre, uma sociedade democrática, uma sociedade inclusiva, de tolerância. Isso sim, uma educação verdadeira deve promover. Ou seja, é uma educação que está aliada ao modelo de sociedade, né? E um modelo de sociedade que deve ser mais condizente com os anseios legítimos, né, do ser humano, né? Como o senhor coloca, essa questão da liberdade, né, da responsabilidade, enfim. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui nesse meu canal Central Filosófica. Ou seja, acredito que o senhor trouxe muitos elementos interessantes aqui para a gente pensar a educação como um todo e o papel, né, do educador. Ou seja, percebemos então que nós educadores temos pela frente
um grande desafio, né? E temos um grande desafio e parece, não, o professor não está ultrapassado com os avanços tecnológicos. Não, jamais. O professor sempre vai ser fundamental, vai ser peça-chave. Porque os humanos não aprendem a refletir sozinhos. Não, com certeza, com certeza. Necessitamos dessa mediação, desse papel importantíssimo que é do professor. As competências para o século XXI, nós estamos aí, né, o ser, o saber fazer, né, então é muito importante o nosso papel e a gente tem que ficar firme aí. Ok, professor Elis, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui neste meu canal e espero contar contigo aqui outras vezes para a gente conversar sobre educação e outros assuntos pertinentes à filosofia e temas da sociedade. Muito obrigado. Com todo prazer, quero retornar outras vezes. Muito obrigado pelo convite e um abraço. Outro, obrigado. E para você que acompanhou esse vídeo, para você que gostou, deixe seu like, compartilhe, comente e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos veremos no nosso próximo vídeo.